Uma outra coisa que chamou a atenção nesta semana foi o anúncio de Guilherme Boulos, né, líder do MTST paulista e filiado ao PSOL, concorreu à presidência da República na eleição passada pelo PSOL, anunciou que está desistindo, está abrindo mão de concorrer ao Estado de São Paulo, né, ao governo do Estado de São Paulo, para concorrer ao cargo de deputado federal por São Paulo. Então, assim, teve muito bafafá, que isso seria um reboquismo, né? Mais uma vez o PSOL ficando completamente de joelhos à estratégia lulista. Eu não vou entrar muito nesse mérito, eu quero apenas comentar o seguinte. O PSOL está passando por um processo complicado, uma disputa interna bastante acirrada. O PSOL sempre foi um partido muito dividido, né? Um partido de correntes, de tendências, e historicamente essas tendências brigam entre si. Essa não é a novidade. A novidade é que, historicamente, o PSOL sempre teve uma postura independente em relação ao PT nas eleições, sempre teve um entendimento de que ter candidaturas próprias aos governos estaduais, ao governo federal, fortalecia a bancada, e agora mudou, ou pelo menos majoritariamente parece que está se encaminhando para essa mudança. Ainda há uma disputa, o partido está bastante dividido, mas a executiva nacional do partido fecha a questão já há algum tempo com um apoio incondicional ao Lula, sem exigências. E esse papo de exigências também tem que ficar claro o seguinte: o pessoal não tem força política para fazer exigência alguma ao PT. O que está acontecendo é uma monopolização do discurso da necessidade de superar o Bolsonaro, e isso é fato, né, de frear o avanço fascista, isso também é fato. Agora, a condição que está sendo construída para a eleição do Lula é uma condição que já há alguns meses vem caminhando para a direita, no sentido de fazer uma frente amplíssima, com liberais de toda sorte, desde que seja uma frente disposta a derrotar o Bolsonaro. Sabe que o bolsonarismo é uma outra situação, ele fica independente do resultado das eleições, nós vamos ter que lidar com ele mais algum tempo. Agora, derrotar o Bolsonaro seria a partir desta perspectiva de frente amplíssima. Eu acho que o PSOL ele perde fazendo isso, enquanto partido. Não vou analisar a figura do Boulos, eu vou deixar falar daqui a pouco, mas o PSOL ele perde nesse reboquismo porque ele se descaracteriza ainda mais, é um partido que já tem uma ideologia bastante turva em função da questão das múltiplas tendências. A perspectiva de uma aliança com a rede na formação de uma federação também não é boa para o PSOL, porque reboca a rede que não tem chances e o PSOL precisa fazer uma base parlamentar forte. Nesse sentido, o Boulos é uma boa alternativa, ele deve puxar muitos votos. Ele tá lá fazendo o react do Eduardo Bananinha, né? O Boulos lida muito bem com as redes, deve fazer muitos votos e deve ajudar a compor uma bancada interessante para o PSOL. Se vai ser suficiente para o PSOL não ficar preso na cláusula de barreira, nós não sabemos. Nós temos a perda do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que sempre fazia muitos votos e ajudava a constituir uma bancada forte pelo Rio de Janeiro. Nós não vamos ter isso. Embora haja, assim, a perspectiva do PSOL crescer em outros estados. Eu acredito que o PSOL deve sobreviver a esse processo que ele está passando. O que eu acho complicado? Eu acho que, se não for revertida essa questão do PSOL perder a sua independência em relação ao PT, nós vamos homogeneizando a nossa esquerda dentro de uma institucionalidade altamente limitada, que é o jogo que o PT está acostumado a jogar. Vejam, eu respeito profundamente, tá, os companheiros e companheiras petistas que acham que o Lula é a única alternativa. Acredito que todos os comunistas, num eventual segundo turno, vão votar no PT. A questão não é essa. A questão é que a gente tem que trabalhar com a politização. E, mais uma vez, essa construção de frente amplíssima, ela abre mão de algo que, historicamente, comprovadamente, é uma janela de oportunidade. O que eu estou querendo dizer? Quando a luta de classe está mais extremada, e isso a gente vê no noticiário através daquilo que eles chamam de polarização, que na verdade sempre existiu, mas quando essa polarização está mais acirrada, ou seja, os antagonismos estão mais expostos, a crise está maior, a chibata está estalando mais alto no lombo do trabalhador, quando acontece isso, se fortalece historicamente o discurso político mais radical. Então há uma oportunidade, com o governo Bolsonaro, constituída já há algum tempo, de radicalização das esquerdas. O PT poderia optar por
essa linha política, se radicalizando, denunciando mais abertamente o lawfare, que levou o Lula à cadeia e o tirou das últimas eleições, denunciando o lavajatismo, denunciando as grilagens de terra, denunciando a piora das condições de vida das minorias, denunciando toda a corrupção do governo Bolsonaro, a negligência com a vacina, a postura fascista, e tentar construir um movimento unificado mais à esquerda, ou, ao invés disso, o que poderia acontecer era uma construção mais à direita, ou seja, vamos tentar atenuar esses antagonismos, vamos pegar aqui os descontentes com o bolsonarismo da política tradicional, vamos tentar domar a institucionalidade passado aquele momento de maior estresse, onde essa mesma institucionalidade golpeou o PT. A estratégia do PT está sendo essa e não a primeira. Então, no meu entendimento, a gente está perdendo uma oportunidade histórica de aproveitar os antagonismos mais extremados para fortalecer uma postura mais radical. Isso tem tudo a ver com o estilo do PT e com aquilo que o PT se constituiu. E aí eu tenho que fazer uma crítica aqui que é: o PT é a maior força política progressista da América Latina, do Brasil então nem se fala, é uma máquina gigantesca, com uma militância aguerrida, que, no entanto, luta sempre no sentido de não elevar o tom da disputa política, não promover a maior radicalização dos trabalhadores contra a burguesia. Aquilo que é da natureza do PT, que é a política impossível de sustentar no longo prazo, que é a conciliação de classes. Então veja, da mesma maneira que é um instrumento poderoso da classe trabalhadora, também é um instrumento altamente despolitizante que atua de maneira permanente, despolitizando não apenas o campo da militância do PT, como a militância da esquerda como um todo. Como um todo. A esquerda brasileira como um todo é refém da hegemonia petista. E dessa estratégia de conciliação petista, que por mais que represente um avanço em relação ao bolsonarismo, e isso é inegável, do mesmo tempo ela é completamente estéril no sentido de organizar a classe trabalhadora a fim de fazer a classe trabalhadora se libertar da exploração. Então nós não vamos romper com o imperialismo, com a dependência do Brasil no plano externo, nós não vamos conseguir fazer isso enquanto a gente estiver refém desse tipo de esquerda. Agora, também não adianta a gente ficar dizendo que temos que superar o Lula e o PT sem meter a mão na massa, sem construir pontes, sem dialogar com a classe trabalhadora, sem efetivamente construir essa nova via. A gente não pode ficar simplesmente esperando que isso caia do céu. Eu acho que nós já estamos nesse caminho, ainda que esse caminho esteja apenas no início do seu percurso. O Boulos pode ser uma figura relevante nesse futuro, mas se ele rumar para essa esquerda mais homogênea que vem se tornando o Brasil inteiro, com essa descaracterização do PSOL enquanto força independente, eu acho que ele não vai para um bom caminho. Por quê? Todas as lideranças que surgem dentro dessa lógica do PT são engolidas por essa mesma lógica do PT. Por isso que o PT tem uma dificuldade brutal de promover renovação em seus quadros. Porque não há margem para que novos quadros se levantem dentro dessa estrutura com uma política radical. Tem que se enquadrar nesse tipo de política de conciliação de classes, de progressismo liberal, de jogar com uma institucionalidade que é um jogo muito complicado para a classe trabalhadora, porque só há margem para jogar com a institucionalidade quando os antagonismos não estão mais extremados. Porque vejam, mesmo o Lula sendo um moderado, mesmo o Lula não ameaçando essa estrutura sempre, na menor possibilidade, vai tentar descaracterizar, vai tentar perseguir, vai tentar prender, vai tentar cercear a liberdade do Lula e do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque apesar de ser uma força desmobilizante no sentido de radicalização, é uma força que representa a classe trabalhadora e tem muita força enraizada entre os trabalhadores, por isso que é essa máquina eleitoral tão forte. Eles temem isso. Então, eles podem às vezes até tolerar o Lula, mas a gente tem que entender, sempre, na primeira oportunidade, eles vão tentar colocar um representante seu mais legítimo, porque eles não admitem alguém que tenha um quê nacionalista, alguém que imagine um mundo multipolar, alguém que possa querer sustentar uma aliança com os BRICS, alguém que tem algum compromisso com a classe trabalhadora e que, portanto, vai ter mais dificuldade de privatizar, por exemplo, a Petrobras, que é o caso do Lula. O Lula ele é um entrave neoliberal, apesar de ser um entrave para maior
radicalização da classe trabalhadora. Então, na minha avaliação, é importante superarmos o Lula, ainda que a gente tenha esse entendimento que ele não é uma pessoa da classe dominante, um partido coordenado pela classe dominante, mesmo com todas essas limitações. Agora, a gente tem que efetivamente construir caminhos para que a gente não fique preso a essa estrutura despolitizante que acaba sempre servindo, é melhor esse do que aquele, e assim a gente não consegue dar o passo adiante para realmente se ver livre das ameaças. Por quê? Por exemplo, dando tudo certo esse ano, a gente vai ter uma frente amplíssima com Lula e Alckmin. Sendo que nós não temos garantia nenhuma que nós não vamos ver um novo processo de lawfare rapidamente para que Alckmin, aí sim, um representante mais próximo dos interesses da nossa classe burguesa, possa assumir o controle diretamente. Seria alguém mais capacitado que o Bolsonaro, seria alguém da estirpe do Temer, que era tudo de bom para a nossa classe dominante. Tudo de bom para a nossa classe dominante. E assim seria também o Alckmin.